Torcedor vascaíno acorda que o dia já começou fervendo em São Januário, o clima tá movimentado e as novidades não param de chegar. Fernando Diniz está mexendo nas peças, tem jogador saindo da posição original e assumindo outra dentro. De campo, tem reforço novo na área? Tem bastidores pegando fogo, julgamento importante acontecendo ainda hoje? E claro, os olhos todos voltados para o próximo confronto decisivo do Vasco na Copa do Brasil. Então segura firme, porque esse Acorda Vascão vai ser no ritmo acelerado, do jeitinho que o torcedor gosta. E olha, para começar, não tem como ignorar a movimentação do técnico Fernando Diniz. Sim, ele tá fazendo das suas. O cara simplesmente resolveu experimentar o volante Hugo Moura como zagueiro nos treinos. Isso mesmo, o jogador que chegou ao clube com status de reforço para o meio-campo agora está sendo testado mais atrás, compondo a linha de defesa em algumas situações de treinamento. E não para por aí quem também chegou com moral é Thiago Mendes, que apesar de ser volante de origem, também tem histórico de atuar como zagueiro em momentos pontuais durante a carreira. O Diniz, como a gente bem conhece, adora essas inversões táticas, essas surpresas que desestabilizam o adversário e trazem versatilidade ao time. E diante disso, a comissão técnica quer estar preparada para todos os cenários. Se tiver que empurrar o volante para a zaga no meio da partida para colocar mais um atacante em campo e buscar o resultado, já tem jogador treinado para isso. É a famosa carta na manga que pode fazer diferença num jogo grande? E se tem mudança no time e também tem reforço chegando? O nome da vez é Gabriel Pirani, aquele meia que surgiu no Santos, passou pelo Fluminense e atualmente está no DC United nos Estados Unidos. Mas essa história tá perto de ganhar novos capítulos no Rio de Janeiro? O jogador de apenas 23 anos está muito perto de vestir a camisa do Vasco? E tudo isso por um motivo muito claro, Fernando Diniz. O treinador conhece bem o Pirani, trabalhou com ele no Santos e já havia pedido sua contratação quando estava no Fluminense. Agora no Vasco, o nome voltou à mesa a pedido do próprio comandante que vê no Pirani a peça ideal para ser o substituto de Felipe Coutinho. Porque vamos combinar, o Coutinho é craque, mas não dá mais para esperar que ele jogue todas as partidas. É em alto nível fisicamente. É preciso um reserva à altura, alguém que consiga manter a intensidade quando for chamado e que conheça o estilo do treinador. E o Pirani, pela idade, pelo talento e pela experiência com o Diniz, parece ser um encaixe perfeito. A negociação tá andando e a expectativa é que o DC United libere o jogador sem muita resistência. O contrato dele por lá vai só até o fim do ano, o que facilita o acordo de rescisão. A proposta do Vasco já está colocada na mesa 2. Anos de contrato e oportunidade de voltar ao Brasil com protagonismo. E olha só, se alguém ainda tem dúvida da qualidade do garoto, vale lembrar que ele foi o autor de um golaço na última partida do seu time nos Estados Unidos pelas quartas de final da Copa do país. Ele puxou para a perna esquerda, que nem é a boa, e mandou no ângulo. Um golaço que mostra não só técnica, mas confiança. E mais mostra que o Vasco pode estar prestes a acertar em cheio nesse mercado de transferências. Enquanto isso, nos bastidores, mais uma vez, o nome de Coutinho ganha destaque. Isso porque o camisa 10 do Vasco está envolvido num julgamento no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta daquela expulsão contra o Fortaleza em maio. O julgamento está marcado para hoje às 10h30 da manhã e pode definir se ele poderá ou não entrar em campo no clássico de sábado contra o Botafogo. O risco é real se o tribunal entender que a infração merece mais do que uma partida de suspensão, que ele já cumpriu. O Coutinho pode pegar gancho de até 3 jogos e ficar fora de confrontos importantes. Justamente agora que ele começa a ganhar ritmo e voltar a ser decisivo, isso cairia como um balde de água fria no planejamento do time. Ainda mais com o clássico contra o Botafogo batendo a porta. E por falar em clássico, o ambiente de São Januário também passa por mudanças. O estádio está passando por um processo de limpeza e pintura das arquibancadas. Uma ação da diretoria para preparar o caldeirão para a volta das torcidas nas competições nacionais e internacionais. O objetivo é deixar tudo tinindo bonito, confortável e acolhedor para o torcedor cruzmaltino que anda precisando demais de boas experiências com seu time. A obra deve durar cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas, que diga-se não estão nada fáceis no Rio de Janeiro.
Mas a promessa é manter o padrão visual tradicional com o nome do Vasco bem destacado e o escudo imponente atrás dos gols. Um São Januário renovado para uma fase que se espera também renovadora para o time dentro de campo. Agora vamos falar do próximo desafio na Copa do Brasil, porque não dá para ignorar. O Vasco vai enfrentar o CSA nas oitavas de final e o alerta está ligado. O time alagoano vem de uma vitória contra o Ferroviário por 2-1 pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Um resultado que colocou o CSA entre os 4 melhores do torneio e mostrou que o adversário não é bobo. Pelo contrário, tem uma equipe bem organizada, chata de se enfrentar e que soube aproveitar bem a parada da data FIFA para se preparar. Na Série C, o CSA ocupa a 6ª colocação e chega para esse confronto com moral. O jogo vai ser no Rei Pelé, palco de muitas batalhas vascaínas nos últimos anos, especialmente nos tempos de Série B. Então o torcedor abre o olho porque não vai ser moleza não. O CSA está crescendo no momento certo e o Vasco precisa entrar ligado desde o primeiro minuto se quiser garantir a classificação. E por falar em ex-vascaínos ontem, veio a confirmação de que Fábio Carilles, técnico do Vasco, assumiu o comando do Vitória. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube baiano e a expectativa é que ele já esteja à beira do gramado no próximo jogo contra o Internacional. O Vitória, que já venceu o Vasco nesse campeonato, com uma virada vergonhosa. Por 2-1, mesmo jogando com 1 a menos, agora tem um treinador experiente no comando. E com o segundo turno se aproximando, o reencontro entre Vasco e Vitória já tem data marcada 16 de outubro em São Januário. Vamos ver se o Carille vai resistir até lá, porque o cenário no futebol muda rápido e 3 meses hoje parece uma eternidade para técnico no Brasil. Agora, voltando a falar do elenco do Vasco, uma pesquisa realizada pelo GE com a torcida Cruz Maltina revelou uma opinião que chamou a atenção à maioria. Acredita que a zaga é o setor mais carente do elenco. Mesmo com nomes como Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Freitas, Luiz Gustavo e Lucas Oliveira à disposição, o torcedor não está confiante com o setor defensivo. É claro que o João Vitor e o Lucas Freitas têm sido os titulares e até se saíram bem em alguns jogos, mas a desconfiança ainda paira. Maurício Lemos e Luiz Gustavo são opções que entram, mas não transmitem a segurança que o torcedor gostaria de ver. E num esquema como o do Diniz, que exige construção desde a defesa, qualquer vacilo pode ser fatal. Quando o zagueiro erra, um passe simples no estilo Diniz é meio caminho andado para levar um gol. E isso pesa demais na confiança do torcedor. Apesar da desconfiança vinda das arquibancadas, a diretoria do Vasco e o próprio técnico Fernando Diniz têm outra visão. A avaliação interna é de que o setor defensivo está bem servido e não precisa de reforços no momento. Eles entendem que a maior necessidade está do meio para frente, falta um substituto imediato para o Coutinho. Falta um ponta com velocidade e qualidade e falta um centroavante que seja sombra. Ou até disputa para o Pablo Vegetti. Ou seja, o foco nas próximas movimentações deve ser o ataque. E com razão, porque se tem uma coisa que o Vasco precisa é poder de fogo. O time precisa criar mais, ser mais agressivo, incomodar mais os adversários. E para isso não dá para depender só de um jogador ou outro. Precisa de elenco. E essa ideia de improvisar jogadores em outras posições é um sinal claro disso. Quando o Hugo Moura é testado como zagueiro ou o Thiago Mendes é visto como opção defensiva, é porque o Diniz já está antecipando possíveis cenários de jogo. Aquela situação clássica, o time está perdendo, precisa buscar o resultado. Então o treinador tira um zagueiro, recua um volante, abre o time, bota mais um atacante e parte para cima. Mas para isso funcionar bem, o jogador precisa estar habituado à função, precisa ter treinado, ter noção de posicionamento, saber como se comportar ali. E é por isso que o Diniz está preparando o elenco para essas situações desde agora. Ele quer um time flexível, adaptável, pronto para responder em campo. E mais do que isso, quer um time com inteligência tática, capaz de fazer essas transições durante os 90 minutos sem se perder. E se tudo isso já não fosse suficiente para esquentar a semana vascaína, o julgamento do Coutinho coloca um ingrediente extra nessa mistura. Porque se o camisa 10 for punido com mais jogos, vai ser um baque justo no momento em que o time começa a ganhar corpo, começa a se encontrar. A expectativa é que ele esteja em campo no sábado, porque a presença dele faz diferença, seja criando
seja organizando, seja chamando a responsabilidade. E o torcedor sabe disso. O Vasco sem o Coutinho é um time com ele em campo, é outro. Então, a decisão do STJD pode influenciar diretamente no resultado do clássico. E assim, entre reforço novo, chegando volante, virando zagueiro, julgamento no tribunal, reforma no estádio e preparação para a Copa do Brasil, o Vasco vai ajustando as peças, tentando encontrar o equilíbrio necessário para encarar a sequência decisiva da temporada. A ideia é clara: montar um elenco competitivo versátil com opções em todas as posições. E, acima de tudo, dar ao torcedor motivos para acreditar. Porque se tem uma coisa que não muda, é a paixão da torcida cruzmaltina, que segue firme, apoiando, cobrando e sonhando com dias melhores. E se depender da movimentação nos bastidores, eles estão vindo. Então segura, porque ainda tem muita coisa por vir nessa quinta-feira. E se o torcedor vascaíno acha que já viu de tudo nessa semana, se prepara, porque tem muito mais vindo por aí. A movimentação nos bastidores continua intensa e o Vasco trabalha de forma silenciosa, mas certeira para fortalecer o elenco. A diretoria, junto com o Fernando Diniz, mapeia o mercado em busca de oportunidades que possam elevar o nível técnico da equipe, não apenas para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas também para os desafios pesados da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E nesse processo de montagem de elenco, não se trata só de quantidade. O objetivo é trazer nomes que se encaixem na filosofia do treinador, que entendam o que ele quer em campo e tenham capacidade de executar. Por isso, cada jogador cogitado ou contratado é minuciosamente analisado. O nome de Gabriel Pirani, por exemplo, não caiu do céu. Ele foi indicado pessoalmente por Fernando Diniz, que conhece o meia desde os tempos de Santos e sabe exatamente onde pode tirar o melhor do garoto. Diniz já mostrou outras vezes que é capaz de recuperar jogadores desacreditados, dar confiança a jovens talentos e extrair o máximo de atletas subestimados. E Pirani tem esse perfil, um jogador jovem com boa técnica, capacidade de movimentação e que precisa de um ambiente onde se sinta valorizado e confiante para render. A volta ao Brasil pode ser o combustível que faltava para ele engrenar. E no Vasco, com o aval do treinador e espaço no elenco, ele pode se transformar num dos grandes nomes da temporada. Mas é claro que o mercado não gira em torno de um nome só. Nos corredores de São Januário surgem rumores de mais contratações, sendo costuradas especialmente para o setor ofensivo. A busca por pontas que tenham velocidade e capacidade de quebrar linhas é prioridade. O Vasco sente falta de jogadores que atuem abertos, que levem perigo pelas laterais, que consigam puxar contra-ataques e oferecer amplitude nas jogadas. Hoje o time depende demais de construções centrais, e isso torna a marcação adversária mais fácil. Faltam alternativas táticas, e para um treinador como o Diniz, que preza tanto pela movimentação e fluidez do jogo, essa carência precisa ser resolvida. Outro ponto que está sendo avaliado com cuidado é o ataque. Pablo Vegetti, apesar de ser um nome importante e que tem o respeito da torcida, precisa de sombra. Não dá para carregar a responsabilidade ofensiva sozinho. O Vasco precisa de mais um nome para o comando de ataque, alguém que possa disputar posição com o argentino e principalmente entrar com capacidade de decidir quando for necessário. Já ficou claro que em algumas partidas o time depende demais das bolas paradas ou de lampejos individuais para conseguir marcar. Isso não pode continuar. É preciso variedade, é preciso profundidade de elenco. E a diretoria sabe disso. Já há conversas em andamento com possíveis reforços para a posição, mas os nomes estão sendo mantidos sob sigilo exatamente para evitar concorrência e ruído nas negociações. E enquanto essas contratações não se concretizam, o trabalho de campo não para. Fernando Diniz segue moldando o time no CT Moacir Barbosa com treinos intensos buscando encontrar a formação ideal. A grande missão tem sido encontrar equilíbrio. A defesa, apesar de questionada pela torcida, começa a ganhar forma. Lucas Freitas e João Vitor vêm se firmando como a dupla principal, com apoio de Luiz Gustavo e Maurício Lemos, que aparecem como alternativas. O próprio Diniz reconhece que o sistema ainda não é confiável, mas aposta que com sequência e entrosamento os erros vão diminuir. Ainda assim, ele tem mantido o alerta ligado. E é por isso que a ideia de usar Hugo Moura
como zagueiro mesmo que em situações específicas surgiu nos treinos. Não é uma mudança definitiva, mas um recurso que pode ser útil em momentos de emergência ou estratégias específicas. O meio-campo é outro setor que vem sendo bastante trabalhado. A chegada de Thiago Mendes dá ao time uma nova dinâmica. O jogador é experiente, tem bagagem internacional e, mesmo não estando no auge físico, tem uma leitura de jogo apurada que pode ser muito útil, principalmente em jogos mais pegados. A ideia é que ele ajude a dar sustentação defensiva ao setor e libere os meias de criação para aparecer mais na frente. Ao lado dele, nomes como Hugo Moura, Zé Gabriel e até Galdames brigam por espaço, formando uma rotação interessante para diferentes situações de jogo. Já na frente, como já falamos, a ausência de pontas de ofício é um problema evidente. O time precisa de mais alternativas pelos lados do campo. E isso tem impactado diretamente no desempenho ofensivo da equipe, com Coutinho sendo utilizado mais centralizado e sem jogadores de velocidade pelos lados, a marcação adversária fica mais tranquila. A chegada de nomes que possam oferecer essa profundidade será essencial para destravar o ataque vascaíno. Gabriel Pé, que já foi uma opção por ali, não conseguiu se firmar como uma ameaça constante, e as demais opções como Adson e Eric Marcos ainda não se mostraram consistentes. Enquanto tudo isso é ajustado internamente fora de campo, a pressão continua. A torcida segue atenta, cobrando, opinando e participando. A enquete feita pelo GE sobre a posição mais carente do time mostrou bem isso. A zaga foi apontada como o setor mais preocupante, mesmo com a chegada de reforços nos últimos meses. E essa percepção do torcedor é importante porque reflete o sentimento de insegurança que ainda existe quando o Vasco é atacado. Não é uma questão de estatística, é sentimento. O torcedor olha para o campo e sente que a qualquer momento pode vir um gol do adversário. E isso afeta até a relação da torcida com o jogo. Por isso mesmo que internamente o clube entenda que o setor está resolvido, é fundamental acompanhar de perto o rendimento desses jogadores. Porque se em algum momento a coisa desandar, não vai ter como ignorar o clamor da arquibancada. Aliás, o julgamento do Felipe Coutinho nesta quinta-feira pode ser um divisor de águas para o planejamento de curto prazo. Se ele for liberado, entra em campo no sábado e reforça o time para o clássico. Mas se pegar mais 2 jogos de gancho, como prevê o artigo pelo qual foi denunciado, o Vasco terá que buscar soluções imediatas. Pirani, se for contratado e inscrito a tempo, pode até ser uma dessas alternativas, mas caso contrário, o time terá que se virar com o que tem. E isso pode obrigar o Diniz a alterar todo o sistema ofensivo para o clássico contra o Botafogo, o que nunca é o cenário ideal. Clássico já é nervoso por natureza. Mexer demais na estrutura do time só aumenta a imprevisibilidade do resultado. E tem mais! O Vasco também precisa ficar de olho no calendário que vai apertar nas próximas semanas. Além do Campeonato Brasileiro, a equipe tem os jogos de ida e volta das oitavas da Copa do Brasil contra o CSA e ainda volta a campo pela Copa Sul-Americana. São 3 frentes que exigem um elenco numeroso e principalmente com qualidade para rodar sem perda de rendimento. E é por isso que os reforços são tão importantes agora. Não adianta esperar a janela fechar ou correr atrás em cima da hora. O tempo de preparação é agora. Quem chegar precisa se adaptar rápido, entender a metodologia do treinador e se entrosar com o grupo. E só assim o Vasco vai conseguir manter um padrão competitivo em todas as competições. Enquanto isso, o ambiente em São Januário vai ganhando contornos mais leves. A iniciativa de pintar e limpar as arquibancadas, além de renovar visualmente o estádio, tem também um efeito simbólico importante. Mostra que o clube se preocupa com sua casa, com a experiência do torcedor e que quer passar uma imagem de cuidado, de zelo com os detalhes. E isso não é pouca coisa. Um estádio acolhedor bonito e organizado tem impacto direto na relação da torcida com o clube. O Vasco precisa valorizar seus símbolos, sua identidade, e São Januário é o maior deles. É ali que o torcedor se sente em casa, é ali que grandes histórias foram escritas. E ver esse espaço sendo tratado com carinho é reconfortante. Por fim, não dá para esquecer do clima em torno do time. Apesar das dificuldades, há um ar de otimismo moderado. A chegada de reforços, o retorno de jogadores importantes e a possibilidade de classificação nas Copas criam uma expectativa positiva.
O torcedor está desconfiado, mas quer acreditar. E se o time corresponder em campo, essa confiança volta com força. A torcida vascaína já provou várias vezes que é apaixonada e fiel, mas também sabe cobrar quando precisa. O time precisa entender esse momento, usar essa energia como combustível e responder à altura. Os próximos jogos vão dizer muito sobre onde o Vasco pode chegar nesta temporada. O caminho está sendo construído e agora é hora de mostrar se os tijolos colocados até aqui são firmes o suficiente para sustentar os sonhos da torcida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades. Do Vascão de forma exclusiva, bora continuar. Um novo burburinho começa a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. Brian Rodrigues, jovem atacante uruguaio, teria dado seus primeiros sinais de que poderia estar vestindo a camisa do Vasco da Gama em breve. A notícia ganhou corpo após o atleta, que recentemente despertou o interesse de alguns clubes, falar publicamente pela primeira vez sobre a possibilidade de atuar pelo Cruz Maltino, ainda que de forma cautelosa e cheia de ressalvas. Brian Rodrigues, revelado no Peñarol e com passagens pela MLS e Europa, tem sido visto como uma aposta de mercado interessante para times que buscam um atacante versátil, com capacidade de desequilibrar e habilidade para atuar tanto pelos lados do campo quanto centralizado. O jovem uruguaio, de apenas 23 anos, ainda não confirmou oficialmente qualquer acerto, mas sua fala recente soou como um sinal de que as conversas avançam nos bastidores. Aos olhos de quem acompanha o futebol sul-americano, o nome de Brian Rodrigues surge como um ativo valioso para o Vasco, que nos últimos anos vem tentando se reerguer e reforçar seu elenco com jogadores de potencial que possam agregar tanto dentro quanto fora das quatro linhas. O atleta já teria recebido sondagens do clube carioca e, segundo fontes próximas, estaria analisando a possibilidade de voltar ao futebol sul-americano para retomar a confiança e regularidade que o projetaram no início da carreira. No entanto, ainda não há nada concretizado e as negociações estariam em fase inicial, com o Vasco estudando as condições financeiras e o impacto do negócio no elenco. O jogador, por sua vez, mantém a postura discreta, mas demonstra interesse em oportunidades que o coloquem em campo de forma constante e com a chance de mostrar seu talento em um clube de tradição. O torcedor vascaíno, ávido por boas notícias e reforços, já começa a alimentar a expectativa em redes sociais e grupos de discussão. Afinal, um nome como Brian Rodrigues poderia significar um passo importante para a reconstrução do time, sobretudo diante da necessidade de um atacante dinâmico e com experiência internacional, ainda que jovem. O que pesa a favor da transferência é o desejo do jogador em voltar a se destacar em um campeonato competitivo, como o brasileiro, e a chance de ser protagonista em uma equipe histórica. Enquanto isso, os olheiros do Vasco e a diretoria trabalham para não deixar escapar uma oportunidade que pode se revelar estratégica para a temporada. A chegada de Brian Rodrigues, se confirmada, colocaria o clube em uma posição mais competitiva, principalmente no ataque, que tem sido uma das maiores carências da equipe. Resta agora acompanhar os próximos capítulos desse possível negócio e torcer para que o rumor se transforme em realidade, trazendo um novo fôlego e esperança para a torcida Cruz Maltina. Assim, o nome de Brian Rodrigues começa a ecoar como um possível reforço que pode agitar o mercado da bola no Brasil, e o Vasco, mais uma vez, aparece como protagonista em busca de um jogador capaz de transformar sonhos em gols e vitórias. Será que o jovem uruguaio será a nova estrela do Gigante da Colina? O tempo dirá, mas a expectativa já está feita. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.